Mateus 14 e a partir dos seus versos 22. Mateus 14 e seus versos 22 em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estarei lendo para não tomar tempo. Aqui diz que Jesus anda por cima do mar, é o outro título da mensagem. E logo ordenou Jesus e seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda. Enquanto despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só Jesus. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com quê? Com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo ao Senhor: salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram ao barco, acalmou-se o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, a palavra não foge do tema dessa noite, porque aqui nós vamos entender que em certo momento aqueles pescadores junto com Pedro foram para o meio do mar, e o mar ele começou a ficar agitado, e em certo momento Jesus subiu ao monte para orar sozinho, e quando ele terminou de orar, ele foi ter junto com os discípulos. Só que Jesus, em seu tamanho poder, andava sobre as águas. Que maravilha seria que nós pudéssemos ter tido uma comunhão viva com Jesus. Aquelas pessoas que viveram com Jesus, estavam com Jesus, para eles poderiam ser tão gratificante ver algo sobrenatural aos olhos carnais, algo que hoje nós não conseguimos ver. Agora nos nossos olhos espirituais nós enxergamos as maravilhas que Deus faz sobre as nossas vidas. Pensa nos olhos carnais daqueles discípulos, daquelas pessoas que rodeavam Jesus, olhando os milagres, as coisas bem feitas, materiais que se realizavam, aos olhos daquelas pessoas enxergando o milagre de Jesus sobre a face da terra. Pensa quão gratificante era estar na presença, ao lado de Jesus. E aqui a palavra do Senhor nos diz que Jesus andava sobre as águas e iam em direção aos discípulos. Em certo momento aquelas pessoas viram algo andando, vindo na direção deles. O que eles tiveram? Medo. A nossa vida não é diferente. Quando nós estamos na posição e muitas das vezes o inimigo nos afronta, o que nós temos? Medo. O medo quer sobressair sobre todas as áreas da nossa vida. O medo nos faz nós caminharmos para trás. Eu estou na presença de Deus, eu dou um passo para frente, mas quando o inimigo vem eu dou 2 para trás. Você não está marchando.
Você está recuando. E Deus, Ele nos ordena que não é para parar, mas sim para marchar. Então, em tempos, Jesus disse-lhe: não tenha medo, sou eu, tendes bom ânimo. Porque vocês temem se sou eu, Jesus, que estou falando com vocês? Quando nós falamos de comunhão, quando nós falamos de estar alicerçado, estruturado espiritualmente e fisicamente, nós entendemos que Pedro estava na comunhão, estava estruturado, estava alicerçado. Então disse para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, andar também sobre as águas. Então Jesus falou: venha, se você tem fé, vem. E Pedro, caminhando sobre as águas, começou a ir, mas na metade do caminho ele sentiu aquele vento, e novamente o medo tomou conta de Pedro. E Pedro, com medo, começou o quê? A afundar. Isso daqui não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor que diz para as nossas vidas. O medo nos faz recuar. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. É somente nas horas da aflição, na hora da tribulação, que nós enxergamos a Jesus, a Deus. É onde nós abrimos a nossa boca para clamar, para pedir. Pedir nós sabe, mas agradecer muitas das vezes é difícil. Porque quando Deus te abençoa, você agradece aqui, mas é no estalar de dedo, é no piscar de olhos que você vira as costas e deixa a presença de Deus. Vocês saem nós saímos da presença de Deus. Nós saímos. É como diz um texto da Bíblia, os 10 leprosos. Dos 10 leprosos, somente um voltou para agradecer a Jesus. A Bíblia não nos relata, mas quem dirá se aquela doença não voltou para os outros 9 leprosos? A Bíblia não diz, porque somente um voltou. Isso a Bíblia diz, que somente um voltou para agradecer a Jesus. O que nós temos que entender nessa noite é que Deus, Ele fala através de palavras, fala através dos louvores, fala através de situações, fala através das coisas que acontecem ao nosso redor. Somos nós que temos que abrir a nossa visão espiritual e entender o tamanho do poder de Deus, que quer nos usar, quer nos dar sabedoria, quer nos alicerçar na presença dEle para batalhar contra toda essa potestade. Disse-lhe Jesus aqui, continuando o texto. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Pedro, por que você duvidou de mim? Que você poderia caminhar sobre as águas, se você já estava mais do que a metade do caminho? Pedro, por que você foi sentir o vento soprando aos seus ouvidos e duvidou do meu poder? Homem de pouca fé. A fé, irmãos, é aquilo que nos faz acreditar nas coisas que nós não enxergamos. A fé move montanhas, a fé abre as portas, a fé abre o mar para o seu povo passar. A fé é o início, é o começo das coisas que não se veem. Estar na presença de Deus é ter fé nas coisas que nós não enxergamos. Ter fé é acreditar num Deus vivo que nós não enxergamos, mas Ele está de antemão abençoando, protegendo, libertando, curando, restaurando vidas nessa noite. O Senhor é muito bom, igreja.